Fala galera, firme! Que graças a Deus tá tudo na santa paz. Eu tô aqui com um professor de karatê, vai Oh, pegar a faixa preta em algumas semanas, um empreendedor do ramo gráfico com mais de 20 anos de experiência, investidor imobiliário, landlord, meu mentor em inovação tecnológica, marido da Angélica, pai do Daniel e da Luna e vovô de uma princesa que vai nascer daqui a pouco. E o meu amém. amigo íntimo, o meu grande parceiro que eu respeito e que eu gosto muito, Marcelão. Obrigado, Seja muito obrigado. bem-vindo, cara. Muito obrigado por ter convidado. Satisfação ter você aqui. Marcelão é amigo, né, do coração. A gente tem uma história que vai de longa data. Inclusive, deixa eu fugir aqui, vamos pegar uma coisa aqui. Inclusive, a gente tem uma história interessante com o Marcelo. Não sei se ele vai lembrar disso aqui, ó. Opa, lembro. Isso daí foi emocionante. Isso daí, até hoje a gente conversa, até hoje a gente tem essa lembrança desse dia tão especial. E a gente vai. O que se- aconteceu? Conta aí. Nós chegamos em Toronto, né? Eu fui para Toronto para estudar. E depois, quando eu me formei, foi em plena pandemia. Apliquei para várias posições em Toronto, certamente mais de 50 posições. E a única coisa que eu ouvi de volta foi uma tentativa de golpe, porque naquela época a maioria das pessoas das empresas estavam demitindo devido à pandemia, layoff. E como é que eu iria começar o mercado, né? Como entry level em plena pandemia. Aí eu, conversando com a minha esposa, decidimos começar a olhar pelo Atlântico, que sempre foi a minha primeira opção. Só que no momento é, não era possível. Vou contar um pouquinho da minha saga de imigrante. Sim. É, em uma viagem para os Estados Unidos, em 2017, Uhum. eu fui com a família lá, meu sogro, minha sogra, meus cunhados, a Angélica e meu filho Daniel, bem pequeno na época, e eu comecei a ver quanto pungente é a América, né? Para quem não sabe, o meu background, né? Eu fui empresário por 23 anos de uma empresa de comunicação visual, de gráfica, impressora digital, offset, comunicação visual de grandes formatos. E a gente fazia serviço para uma mineradora famosa no Brasil e era o meu principal cliente. Então a gente vivia 100% dedicado a essa mineradora. E essa dependência me fazia ao mesmo tempo bem, porque ela garantia, né, o nosso faturamento mensal, mas me fazia muito mal, porque na época de renovação era aquele estresse, a gente sempre pensava, e se não conseguir renovar, apesar de trabalhar 100% com as entregas, tudo perfeito, mas essa incerteza me fazia muito mal. Aí eu me equipei, fui para os Estados Unidos, olhei tudo aquela. Eu queria pegar a gráfica, colocar em qualquer parte dos Estados Unidos para recomeçar. Aí aquilo fomentou. Isso daí era maio de 2017 e no mesmo ano, no dia 31 de dezembro, eu chegava em Toronto para passar um mês estudando inglês. Foi muito rápido, bicho. Você foi em maio para os Estados Unidos, 31 de dezembro, você já estava Eu cheguei aqui em para Toronto. fazer Eu fiquei por um mês Uhum. e eu fui para uma casa de família, uma homestay.
porque Deus encaminha a gente, né? Essa homestay, eles são meus amigos até hoje, foram muito importantes, mais um pouquinho na frente que eu vou contar para vocês. Chegando lá, passei um mês fazendo inglês, achava que sabia inglês, não sabia nada. 44 anos, gente. 44 anos. Muita gente já pensando em se aposentar. E eu tive fiz essa loucura aí de recomeçar a vida. É rejuvenescedor. É algo assim que me fez muito bem. Então, eu cheguei no inglês lá, consegui nível 5, não, nível 6, e durante as aulas, cabeça doendo, inglês difícil. Tentei fazer um downgrade, não permitiram. Eu fiquei lá, peguei menos 23 graus, 26 graus. Aí eu cheguei no Brasil de volta, no dia 27 de janeiro, feliz da vida e decidido. É isso que eu quero para mim. E E ela é Angélica? a Angélica estava me esperando em casa, no Brasil, Animada, não? animada. Foi nesse momento aí que a gente decidiu vender tudo. Nós morávamos numa cidade do interior do Pará, 300 quilômetros de Belém. Ela se mudou, começamos a vender as coisas e no dia 17 de maio eu estava de volta no Canadá. Para começar meu pé, fui de Cara, foi inglês. muito rápido, bicho. Você E voltou um ano, no final de maio, janeiro. Você voltou no final de janeiro, em maio você tá aqui de volta. exatamente, no dia 17 de maio de 2018. E começando a saga de aprender inglês, eu vim na frente, eu passei 7 meses sozinho aqui, nessa casa de família. Essa família, a senhora que, a dona da casa lá, a Marise, ela é professora do município de Toronto, Uhum. do board, do board do inglês, e ela tratava, né, que ela se aposentou, de crianças com deficiência de aprendizado, learning disabilities. E deu certinho para mim. Ela me ajudou aí no meu processo do aprendizado do inglês, das I6, que são as redações. Aí eu fui conseguir ser aceito na faculdade. Fiz 3 anos, quase 3 anos de college e College de? de, de customs, que é a parte de alfandegária, Uhum, a parte de importação, de taxas, uhum. que teria muito trabalho agora, né? Com essa atualidades aí, com essa guerra comercial, e a parte de transporte internacional também. É uma área muito legal, eu gostei muito desse curso, mas como eu me formei na época da pandemia, não tive oportunidade de entrar no mercado. E aí você fez esse pequeno parênteses aí para contar o background. Você falou que você estava aí no meio do caos ali, né? Aplicando para algumas vagas, infelizmente algumas vagas te ligavam, olha, tem um emprego aqui, era cano. E aí, como é que foi a partir daí? Como eu dei uma puladinha, logo que eu fui para os Estados Unidos, né, passar essas férias lá, eu comecei a pesquisar. Uhum, Comecei a pesquisar sobre Portugal, porque ficava daquela, você tem descendência de português, é mais fácil pegar visto, começar a trabalhar. Fui atrás disso daí, fui no consulado e vi que não era bem assim. Que isso daí teria que ser de pai para filho, ou de avô para neto, mas desde que eles estivessem vivos e uhum. fossem realmente cidadãos portugueses, que não era o caso. Aí eu comecei a pesquisar a Austrália, comecei a pesquisar Europa, outros países da Europa e Canadá.
Eu botei no Google lá os 10 top countries, países para imigrar. E o Canadá, se eu não me engano, era o terceiro na situação lá. E eu fui fazendo checklist em cada, em todos eles. O que me agradou foi a possibilidade, porque eu não queria vir, a possibilidade de estar ilegal nos Estados Unidos. Isso nunca passou, né? Na minha idade, eu não tinha essa, vamos dizer, esse despojamento de passar por isso. Porque inclusive, eu pesquisei sobre a situação dos Estados Unidos na época lá para ser empresário brasileiro tinha que dar emprego para 10 americanos, eu achei bem É bem arriscado. agressivo, né? E você ganhar dinheiro, se sustentar, ainda dar emprego para 10 americanos, eu achei. Aí foi quando eu vi a possibilidade de vir estudar para o Canadá e comecei a pesquisa no Canadá. A empresa que me auxiliou, a agente de imigração, ela me aconselhou ir para BC. E como eu já havia alguns contatos com uma agência de educação, me indicou para Toronto para esse período. E nesse período não tem muito o que fazer, né? De estudar, de aprender inglês. Você sabe que você vai passar por esse período, passar por esse momento que é delicado, esse momento que é difícil. Então, se você está em Toronto e está em outro local, você sabe que você passa por essa dificuldade. Então, eu comecei a ver Só Moncton, que você estava num lugar onde não tinha incentivo de imigração. onde não tinha nenhum incentivo de imigração. E isso é uma coisa que quando eu comecei a PI Brasil em 2016, foi um trabalho praticamente voluntário. E eu fui ao Brasil, eu tinha acabado de fazer o business plan e eu só falava para a turma: não vai para British Columbia, não vai para Ontário, porque lá não tem incentivo de imigração. Olha, para você ter ideia, eu pesquisei sobre Moncton para fazer a faculdade aqui. Como não tinha o PEFOI, pelo menos eu não consegui detectar nenhuma escola com PEFOI. E por isso eu decidi ir para Toronto, porque o PEFOI, na época, era a única alternativa que você poderia trocar de turista para estudante dentro do Canadá. Era a única opção. Porque para fazer isso fora do Canadá, você tinha que ter muito recurso financeiro. Na ocasião era assim que funcionava. Então, Moncton, eu descartei a possibilidade, a princípio, de vir para Moncton devido a essas dificuldades. Mas eu não pensei duas vezes. Logo perto de eu me formar, conversando com os amigos, um amigo me mandou um print que tinha uma empresa aqui em Moncton contratando para trabalhar na Quero warehouse, pro grupo Irving. o Grupo Irving, na Kent. Uhum. E eu não pensei duas vezes, entrei em contato com um rapaz lá e ele me disse: Marcelo, eu posso te indicar, mas você tem que estar aqui em Moncton, não adianta. Mas eu vou. E comecei a pesquisar, comecei a ver as coisas todas e decidi. No dia 17 de novembro, cheguei em Moncton, no dia 17 de novembro. E no dia 22 de novembro foi o aniversário do Daniel. Nós chegamos em Moncton, tivemos que passar o período de 2 semanas, né, de quarentena, totalmente isolado, sem ao menos poder ir no supermercado, sem poder botar a cara para fora. E quando em Toronto, voltando um pouquinho, em Toronto, eu entrei em contato com o Rafael para poder A ter respeito de acomodações, de né? acomodações, conseguir. Foi uma forma. Gente, né, na ocasião em Toronto, para você conseguir alugar alguma coisa, você chegava a ter que pagar 6 meses de aluguel adiantado. E quando eu encontrei, mandei uma mensagem para o Rafael: ótimo, adorei o apartamento, como é que a gente faz? Não, você paga
o primeiro mês e tá tudo bem. Falei, sério? Por Deus, vamos lá. E nós chegamos nesse apartamento e imagina, a gente lá isolado, o Daniel, uma criança que estava com 6 anos, ia fazer 7 anos, estava fazendo 7 anos naquele dia, com toda a energia do mundo, Em quarentena, enclausurado, enclausurado mesmo. a gente não sabia nem o que passar para ele, que era essa situação que até hoje a gente lembra como um sonho, né? É um É, negócio. eu achava que a quarentena, durante a pandemia, que a gente nunca mais ia deixar de usar máscara. Que a gente nunca mais ia ter É, grandes aglomerações. Aquele mundo acabou. a gente via os filmes, né? Durante a Uhum. quarentena, via os filmes os rostos das pessoas. É. E, cara, inclusive, quando eu comecei a trabalhar aqui, era só de máscara, máscara. Quando você passou a conhecer as pessoas depois que você viu as pessoas sem as máscaras. É muito estranho mesmo. E nesse Então, dia, nesse dia, a gente escuta. Será que é a polícia? Porque naquela época a polícia dava ligava, batida, né, dava cara? batida, ela dava uma incerta na casa, Pra saber se você tava cumprindo a quarentena, né? e falei, olha, a polícia, vamos lá ver. Aí quando eu abri a porta, tinha uma sacola, balões, presente. Falei, meu Deus, o que que é isso? Aí eu só escutei um pessoal na escada assim, aí ficamos sem Aí você não viu entender, ninguém, né? não vimos ninguém. Aí quando eu comecei a escutar parabéns, quando olhamos, era o Rafael, a Ariane, A os Valéria, quatro, a Valéria, o Éder. o Éder, os meninos, o Pedrão, todos os meninos lá, foi emocionante. Ali foi realmente muito emocionante. É o início E da nossa amizade, né? ali foi, cara, que um, um- uma recepção dessa, gente, por Deus mesmo. Isso daí Né, é hoje isso daí. não, e esse cara aqui quase coloca a gente na cadeia, pô, que juntou aqui, né? A minha família com os meninos, o Éder e a Valéria do lado de cá, né? Com o Pedro, a gente não tava em proximidade, né? E o pessoal passando na rua e olhando, daí a pouco, aí a gente viu o pessoal passando, alguém falou alguma coisa assim, aí nós falamos, quer saber? Tchau para vocês, entramos no carro. Na hora que nós entramos no carro, e os dois carros saíram e foram virando aqui, a polícia estava chegando, aí a polícia já chegou e já não tinha tumulto nenhum mais, né? É, aqui era nesse nível. Aqui, como a população na ocasião era uma população, a média etária alta, Mas não era tão alto, não. Acho que a média era uns 120 anos, né? Não? pô, bem para Moncton que você vive até os 200, né? Então, aqui o negócio foi sério. Foi, foi. Eles controlaram bastante. Eles davam batida nas casas para saber se a turma tava lá, né? É. Então, isso daí foi, Uma história foi interessante, né? a nossa Chegada em Moncton. chegada em Moncton. Sei. Botamos todas as coisas dentro de uma Siena e viemos de Toronto para cá com a E cara e a coragem, recomeçando de novo. recomeçando de novo. E você teve um período que você trabalhou na Kent, né? Você cresceu na Kent, depois você começou a empreender novamente, e nesse empreendimento, né, no seu tempo vago, a gente acabou se encontrando profissionalmente, né? E o Marcelão, né, participou, né, durante uma etapa muito importante da antiga PI Brasil, da Working Canada, e ajudou a crescer muito, trouxe Legal. centenas de, participou da história de mudança de vida de centenas de pessoas, e deu saudade do ramo e voltou para o ramo gráfico, né? Foi verdade.
Eu cheguei, esse rapaz conseguiu esse contato, né? Conseguiu me apresentar para o grupo Irving, para warehouse, para o centro de distribuição. Lá foi muito legal. Lá eu passei 7 meses trabalhando na parte de coleta de mercadorias, para montar pallets, para mandar para as lojas, né? Não sei se vocês sabem, mas o Grupo Irving é o maior grupo de empresarial do Atlântico do Canadá, um dos maiores do Canadá. Os donos são, se eu não me engano, é quinta ou terceira maior fortuna, Isso, a quinta maior fortuna. a quinta maior fortuna do Canadá. Eles trabalham, eles têm mais de 50 divisões, de 50 tipos de empresas, vão desde estaleiro que constroem barcos militares para a Marinha do Canadá, até refinaria de petróleo, parte de celulose, extração. Então, então é uma, além do grupo ser um grupo, a minha esposa trabalha até hoje na Kent, é um grupo maravilhoso ali. Você tem a oportunidade, eles têm mais de 20 mil empregados. Então, são centenas de milhares de oportunidades que eles dão prioridade para quem está dentro do grupo de crescer internamente. E eu só saí do grupo porque houve essa oportunidade. Como eu falei para vocês, eu trabalhei lá na parte de material handler por 7 meses. Eu vi uma oportunidade de ir para o escritório. Eu passei 1 ano e 2 meses, se eu não me engano, lá na parte do escritório, trabalhando na parte de consignment, a parte de tratamento de madeira. Eu era responsável pelo inventário, eu era responsável pela parte de tratamento, de determinar junto com o sistema lá o que era para ser tratado. E foi uma escola muito boa. Aí, mas eu tinha no meu coração aquela vontade de empreender, de aplicar o que eu tinha estudado no college. Aí eu comecei a ver a possibilidade de começar a importar alguma coisa do Brasil para poder vender aqui. A nossa região do Pará é uma região muito rica, tem muitas opções de, de alimentos, de madeira, mas eu toquei isso daí. Foi quando eu tive a oportunidade e o convite de ajudar aqui na PI Brasil, e eu fui meio que largando houveram algumas dificuldades, aí eu acabei me envolvendo cada vez mais no processo de recrutamento e fiquei full time na PI Brasil. E olha, gente, é muito. O que o Rafael faz é por amor, porque porque é muito bom a energia que a gente, quando liga para um candidato, fala que ele passou, foi bem numa entrevista, dando algumas dicas, e eles ficam muito felizes. E ainda mais quando você liga para dizer que ele conseguiu a job offer. Porque só quem passa pelo que eu passei, de vir para cá, de ter que vender uma casa, de pagar US$ 37 mil para pagar, para estudar, e não conseguir trabalhar porque eu tinha uma criança, eu tinha um filho pequeno, eu trabalhava final de semana, 24 horas, dentro das 48 horas do final de semana, durante a noite, porque era o momento que eu tinha, porque a minha esposa também não tinha horário durante a semana, não tinha como coincidir as agendas, eu ainda tinha que estudar. Então, você que tem a oportunidade de vir trabalhando, é tão bom que, tipo assim, muita gente não valoriza, porque é uma oportunidade de vir trabalhando. E depois de 3 meses ou 1 ano, dependendo se
Eu não sei como é que está a situação hoje da parte de imigração, mas na minha época, depois de 3 meses, você era obrigado a aplicar para a residência permanente. Isso daí não existe, isso daí é o melhor dos mundos. É melhor até do que você passar no Express Entry. Porque muita gente passa no Express Entry e chega sem emprego. Você vem com emprego, em 3 meses você aplica para o PR. E eu esqueci, na hora que eu estava te apresentando aqui, era o avô de uma princesa linda e o meu amigo canadense, pô. Meu amigo Ah, canadense, porque agora, né, você conseguiu completar mais essa etapa, né? isso daí é a realização de um sonho, chega a ser até dá um vazio, né? Porque quem passa por esse processo de imigração é você sempre esperando um e-mail chegar. Toda hora consultando. Eu passei 7 anos. Imagina só, eu passei 7 anos para conseguir a minha cidadania. Eu passei 5 anos, 4 anos e meio para conseguir o meu PR. E o candidato vem aqui com trabalho, em menos de um ano já é PR. Atenção você que está solicitando entrevistas. Vocês não sabem o benefício que vocês têm É. se vocês forem escolhidos por uma empresa canadense. O Marcelo está aqui contando a história dele, galera. E a história do Marcelo, ela é a história mais comum em termos de imigração que existe, que é vir como estudante internacional. Então, se o Canadá está caindo de paraquedas na sua vida, que você está descobrindo isso aqui agora, eu tenho certeza que tem gente que está, né, no Plano Canadá há muito tempo, há muitos anos, né? Nem todo mundo tem a condição que você teve, né, de simplesmente chegar em janeiro e falar, pô, tô indo embora para o Canadá e em maio já está aqui, né? Não é, a sua história é diferente de todo mundo, da maioria das pessoas nesse sentido. Inclusive, eu acho que é a história mais rápida que eu já vi. Eu acho que é. Se eu resolvi em maio e resolvi em janeiro e chegar aqui em maio, mas a turma geralmente fica 2, 3, 4 anos se preparando para poder vir para cá. E você imagina que você pode acessar o wica.ca, assistir o workshop, que é o primeiro passo, fazer o download do resume e solicitar a sua entrevista, ter uma entrevista, seja online ou presencial, e receber uma oferta de trabalho, né, de um empregador que vai te dar apoio para a imigração e que você pode, né, na maioria dos casos, aplicar para o seu visto de trabalho e residência permanente juntos e não esperar, né, e não fazer um investimento de 37 mil dólares. E espera aí, nós não vamos te fazer mais barato do que isso aqui, não. Nós não vamos te cobrar nada, nós não estamos aqui para te vender nada, não. Mas porque quem nos paga é o empregador. Então, 37 mil dólares você não vai ter que investir igual o Marcelão teve que investir. 4 anos e meio esperando para aplicar para o PR, sem saber se 37 mil dólares que você investiu ia dar certo. Não só isso, né? Deixando de trabalhar, Deixando de trabalhar. pagando aluguel, $2.000 num apartamento de um quarto em Toronto. Isso aqui, Marcelão, É, é o que a maioria das pessoas não faz a conta direito. é. Você imagina que você vai estudar 3 anos, tá? 36 meses, e o salário mínimo aqui é 2.400, a maioria, né, ganha um pouco mais do que isso, vamos Para falar quem, aí, para quem trabalha full time, né? 3 mil dólares. Aí, o cara é obrigado a trabalhar part-time, então o cara deixa de receber em torno de 1.500 dólares por mês. Você multiplica isso por 36 meses, dá 54 mil dólares que você deixa de receber, É. porque você está trabalhando part-time, mais 37 mil de investimento. Então, 37 com 54 dá 84, 91 mil dólares que você podia ter tido a mais se você tivesse tido um visto de trabalho. E para quem ganha o mínimo, né? O Grupo Irving paga muito mais do que o mínimo e Exatamente. dá todo o apoio de
de recepção para o candidato. Ah, é, tem isso também, né? Você pagou Tem, passagem para vir para cá, pagou estadia completamente do bolso. E o Grupo Irving, na maioria das vezes, olha, ele paga passagem, ele é, arruma acomodação para o candidato, busca o cara no aeroporto, então dá acomodação, dá não, né? Faz uma acomodação com preço extremamente especial, acho que US$ 50 por semana. alimentação, Da alimentação, que a preço muito barato também. Eu fui lá, cara, comi salmão lá. É, transporte. transporte, a taxa mínima também. Então, nessa história sua, na conta boba que nós estamos fazendo aqui, US$ 90 mil a mais que era para você ter Da tido no to... bolso se você tivesse visto o convite de trabalho. Eu não sei se hoje ainda é assim, mas ele pagava a carteira de. A carteira de motorista, se você é motorista de carreta, a oferta até agora, tá? Nesse ano, nesse início de 2025, ele leva você para a autoescola, ele paga todos os custos para você trocar a sua carteira de motorista para é, carteira de carreta e Azar. também a turma também de carteira comum também eles dão todo até nesse momento eles dão todo o apoio. Só para você ter ideia, para trocar a carteira, porque a troca de carteira aqui não é igual no Brasil, só você chegar lá. Aqui você tem que fazer curso e toda essa parte de curso é tudo caro, né? Sim, Então você eu acho que deixa, US$ 9.000 você economiza US$ 9.000 para carreta. para você só pela carteira. Então, gente, e a partir do momento que você pisa aqui, você ainda não está habilitado para dirigir, mas você já está recebendo. Ela já está te pagando para você aprender. É uma mãe, cara. Gente, é tão bom que parece mentira. Mas a PI, a Working Canada, ela é paga ela não pode cobrar nada. Ela não deve cobrar nada. Ela é paga pelo Grupo Irving. Ela é uma recrutadora credenciada pelo Grupo Irving junto ao Brasil, América do Sul, para trazer essas oportunidades. O que, que você tem que fazer? Você só tem que estudar inglês. É o principal. Você tem, hoje em dia, se você é da área, dessas áreas em demandas, que são inúmeras, mais de 20 áreas em demanda, 42 hoje está listado. 42, veja só. Se você não tem essa experiência, passe a ter. Como eu te falei, eu passei 3 anos. Se eu tivesse passado 3 anos no Brasil, construindo a minha experiência e construindo o inglês, eu teria economizado todo esse dinheiro. E aqui, você fez todo esse investimento para poder vir para cá, US$ 37.000 só de college, deixou de receber salário integral porque o visto te limitava a trabalhar como part-time. US$ 90.000 de investimento que você fez. Se você tivesse visto com o visto de trabalho, você não teria tido nada, né? Como a maioria das pessoas que a gente recepcionou, que a gente intermediou as ofertas de trabalho. Como que você vê a diferença de vida que você teria hoje no Brasil e hoje estando aqui como canadense? Olha, eu vivi a ilusão, eu vivi dando murro em ponta de faca durante 23 anos. Eu era o último. Primeiro vinham os funcionários, fornecedores, vinha o fisco, a parte que eu tinha que pagar o meu Simples Nacional, porque se eu não pagar toda essa parte, essas obrigações, eu não conseguiria atender o meu contrato e eu perderia todo o meu faturamento. Então, muitas vezes eu era muitas vezes não, muitas vezes eu não tinha dinheiro o quanto eu gostaria de ter para dar o conforto para minha família. Eu me arrependo, sim, eu me arrependo de não ter feito essa mudança muito mais cedo.
ter chegado aqui com 44 anos. Se eu tivesse chegado há 20 anos antes, entendeu? Mas mesmo assim, hoje eu tenho a minha casa, hoje eu tenho meu carro, minha esposa tem o carro dela, hoje a gente trabalha 4h30 da tarde e já estou indo para casa com segurança. A gente tem tempo para trabalhar voluntário, para trabalhar no segundo emprego, se quiser, para investir, para fazer o que quiser. Essa é a liberdade que a gente tem nessa terra aqui. E hoje, né, você, com toda essa tranquilidade, com o investimento imobiliário que você fez, com o aluguel que você criou aqui, né, que eu acho fantástico, a sua determinação, né, de você ter conseguido tudo que você conseguiu, né, e relativamente rápido, né, porque você passou 4 anos, né, no limbo, fazendo toda essa preparação É, para, a partir do momento que você encaixou, as coisas encaixaram, tudo aconteceu, né? é. E hoje você tem, Que na verdade a minha vida mudou a partir do momento que eu pude trabalhar, sim, que eu recebi o work permit. A minha vida começou ali, aqui no Canadá. sim, sua vida profissional reiniciou aqui, né? E você Exatamente. foi rapidamente, e isso, galera, que é uma coisa muito interessante. Marcelo entrou no grupo Irving e rapidamente ele foi reconhecido pelo talento, pela inteligência dele. Depois de 7 meses, né? 7 meses que aconteceu a virada, que a oportunidade apareceu. Mas com 2, 3 meses que ele estava na empresa, a turma já estava de olho nele. Falou: opa, esse cara é diferenciado, esse cara é inteligente. Olha o que esse cara está fazendo, olha a ideia que esse cara está dando. Então, rapidamente ele foi identificado, né? E assim, você não perde a sua identidade. Aonde você for, você carrega com você toda a experiência, né, que você tem. O que muitas vezes atrapalha, e graças a Deus não foi o caso do Marcelo, porque ele se dedicou muito, ele já estava conseguindo se comunicar bem em inglês e ficou muito mais fácil as pessoas reconhecerem o talento que ele tinha. Sim. Então ele foi identificado e rapidamente falou: opa, você não vai fazer isso aqui mais. Você vai ajudar a gente muito mais se for para o controle de estoque, se for com a parte onde você vai usar a sua inteligência, seu intelecto, e lá ele cresceu. E o Marcelo fez uma coisa muito legal, muito louvável. O Marcelo é um cara muito correto e ele está dando de volta agora para a comunidade, né? E conta para nós como é que o Karatê entrou nessa vida, na sua vida, e como é que você tá, como é que tá o trabalho voluntário que você está fazendo, que você continua mudando a vida, em outro nível, em outro ambiente agora. É muito legal. Eu treinei karatê logo quando eu vi o Karate Kid, né? Há muito tempo atrás. Eu acho que Já tem uns dias já. já tem uns 3 dias. E ali eu comecei a entrar. Eu entrei no karatê, eu acho que eu tinha uns 14, 15 anos. Fiquei aí, treinei mais uns 4 anos. E fiquei apaixonado pelo karatê na época lá. Na academia do pai do Lyoto Matida. Olha isso, cara. O Lyoto era. Acho que ele é uns 3 anos mais novo que eu. Então você viu o Lioto? Vi o Lyoto, o Shinzo, Já deu um couro no Lioto ou não? Kenzo. Eu não podia, que ele era muito pequeno. Ô, Lioto, tá, se um dia o Lioto assistir isso aqui, que eu acho que ele nunca vai É, assistir, aqui, ó, o cara é tão gente boa que nem uma coça você não queria te dar quando você era pequeno. não, aí o pai dele dava um sarrafo na gente lá, que Cara, eu era assisti tanta luta dele. Eu fui fanático com o UFC. Eu assisti o UFC 19 anos consecutivos, praticamente sem perder nem um final de semana. Então, eu e minha esposa, né, a gente tinha uma troca. Eu assistia com ela o MasterChef e ela assistia comigo o UFC. Então, se às vezes ficar mexendo no celular lá, tomando um vinzinho, batendo papo, quantas noites de sono eu já perdi assistindo. Então, se um dia o Lioto Machida, alguém conhecer o Lioto, que, vê isso aí, manda um abraço em nome do Marcelo, né, manda um abraço em meu nome. na E, época da Kokuskan. Eles tinham um convênio com uma faculdade japonesa. E aí depois a academia mudou de nome. Ontem mesmo assisti 2 lutas do Lyoto, legal. de Toronto com
John Jones, em 2011, né? Eu também. Então, aí o YMCA é uma entidade filantrópica que tem nos Estados Unidos, tem aqui no Canadá inteiro, né? E o YMCA, lá você tem piscina, você tem esportes, academia e o karatê. E o meu filho Daniel começou no karatê. E eu tava parado já há um tempão, né? E eu falei, ó, eu vou fazer uma surpresa pro Daniel. Aí eu liguei, eu tinha ainda um kimono antigo. O meu kimono tem uns 30 anos só. São uns 30. E você É, trouxe do Brasil? eu, Na mala? eu não, eu pedi para minha filha enviar para mim. Olha. Ela enviou para mim e é o kimono que eu treino. Comprei um outro aí para uma ocasião especial aí que tá chegando, Aham. mas é o kimono que eu treino todo dia. E a gente retomou essa caminhada do karatê, né? Eu estou sendo voluntário lá, junto com vários brasileiros lá que a gente se destaca, irmãos, em todas as áreas dentro do grupo Irving, fora do grupo Irving, os brasileiros são. E hoje na Quente, né, lá no DC é um brasileiro que é o gerente de operações Uhum. lá, para você ver o quanto que ele começou na mesma época que eu comecei. Começou na mesma área, lá no Picking, e hoje é o gerente geral de operações do centro de distribuições. Legal, né, cara? Legal. Então, Isso é muito isso bom, daí tem né? o quê? Em menos de 3 anos. Olha, isso tudo que você está contando, né? Ah, vocês aí que estão assistindo esse vídeo, que querem vir para o Canadá, vocês têm que agradecer o Marcelo, você tem que agradecer esse rapaz que está lá fazendo um O trabalho, Rafael, você tem que agradecer a Angélica, né, que está lá até hoje, e todos os brasileiros que passaram e fizeram e estão fazendo um excelente trabalho lá no Grupo Irving, porque são essas pessoas que mantêm a porta aberta para nós, né? é E verdade. mantêm a porta aberta para outras É pessoas. verdade porque a gente chega com sangue nos olhos para acontecer, para fazer. Eles adoram o jeito brasileiro, o comprometimento brasileiro, né? A vontade que a gente tem de crescer dentro da empresa, de ser pau para toda obra. É isso que eles ficam abismados. Porque geralmente aqui o povo é tão tranquilo, a vida é tão boa aqui, que eles não veem necessidade muito assim de uma hora extra, de fazer um negócio muito Eu, no fui, impulso, não. eu já vi gente chegando e falando aqui, você está trabalhando na empresa há muito tempo, né? A gente queria te dar uma promoção, você passar para supervisor. Aí a pessoa, isso é para canadense no passado, não todo mundo é assim, tá bom? Vou contar uma história, isso não é regra, mas Aconteceu, né? reflete um pouquinho do que era, é ainda um pouquinho da cultura daqui. E a gente queria te dar a promoção, o canadense falou, não, ok, obrigado, e quanto é que você vai me, né? Quais são as minhas responsabilidades a mais, né? Cara, eu trabalhava muito tempo, mais ou menos já sabia. E quanto que é o salário? Só peraí, se você for me dar esse aumento de salário, vai aumentar o meu imposto e eu vou sair do bracket que eu tô e eu vou para cima e eu vou ter que pagar mais imposto. Então, a diferença que eu vou receber no final das contas, ela é bem menor. Olha, eu gosto de tomar meu café na mesma hora. Eu gosto de chegar aqui 7h59 e na hora que dá 4 horas a minha caneta cai. Eu não quero encheção de saco, cara. Eu não quero a oportunidade. Pode passar para outra. É, E esse cara é o cara que não pode reclamar quando um brasileiro chega ou quando um é, filipino chega ou de outro país e está querendo trabalhar e está querendo dar sangue, está querendo correr, né? Chega e já pega o bastão e ele na frente ele é gerente dele. Esse cara não pode reclamar nunca porque a oportunidade é, veio na mão dele, foi oferecido. Como você disse, o Grupo Irving tenta pegar vagas de liderança, principalmente, e passar para quem está dentro da empresa. Por quê? Porque a pessoa já conhece a cultura, a pessoa já conhece como eles lidam e dão oportunidade para quem está lá dentro crescer. Isso eu não conheço ninguém
que trabalhou, que foi contratado até agora para a parte de retail, que foi para o Can't Build Supplies, né, que nós tivemos a alegria de trabalhar com eles muitos e muitos e muitos anos. Fomos a PE Brasil que abriu todas as portas de recrutamento internacional. No retail foi a PE Brasil. E todo mundo que passou, Sim, né, ou quem não saiu da empresa, hoje está em posição maior do que entrou. sim. Então todo mundo tem a oportunidade de crescer. Se você quer mudar a sua vida, se você quiser vir para cá, aqui tem muita oportunidade. Mais uma vez, é wica.ca. Você pode seguir a gente no Instagram. E tem uma coisa, Marcelão, que eu quero apertar aqui de novo esse botão. Depois de 37 mil investidos, 4 anos e meio esperando sem saber se ia dar certo, você ia perder todo o seu investimento, se uma regra ia mudar e se você tivesse que voltar para o Brasil, depois de ter pego o investimento de uma casa e colocado num college, e que até agora, assim, lógico, você aprendeu muita coisa no college, mas aquela matéria exclusiva ainda você não teve o benefício Não. financeiro do retorno daquilo que você estudou. Conta para nós, valeu a pena? Eu, nesses quase 7 anos, eu nunca me arrependi um dia. Nem um dia. Absolutamente nenhum dia. E minha família ainda está lá. Tenho uma filha lá que vai ser mamãe agora. E eu tenho saudades, né? Isso é claro. Toda vez que eu voltei lá ano passado pro casamento dela e conto os dias aí dela poder vir aqui visitar e da gente voltar a ir lá. Mas hoje em dia, né, com o advento aí da comunicação, WhatsApp, FaceTime, isso tem matado muito a saudade da família. Essa daí é a única parte que, vamos dizer, é administrável. Eu nunca me arrependi, nenhum. Eu faria tudo de novo. E olha, Deus é tão bom. Eu tenho vários amigos que ainda estão em Toronto, que não tiveram a coragem, não quiseram mudar a situação deles e que eu ouvi falar que eles estão perigando, estão sujeitos a voltar para o Brasil. Isso é muito triste, cara. Depois de ter pago tudo que eu paguei, até hoje estão pagando esses aluguéis caríssimos lá e não abriu oportunidade desde então, Porque eles foram para uma região que não dava incentivo de imigração. nenhum. Isso, galera, a Pia Brasil nasceu, né, num trabalho que eu fiz de Small Business Entrepreneurship em Hamilton, no Mohawk College, com a única exclusividade de ser um trabalho acadêmico e de ajudar as pessoas que estavam no college a acordar que eles tinham que ter um plano de imigração claro, porque eu estava super preocupado com o meu e tô vendo a turma É, vivendo tranquilo. Eu falei, peraí, qual que é o seu plano de imigração? E qual que é o seu plano de imigração? E eu fui perguntar, o meu primeiro cliente é o Alejandro, esse eu acho que ele não vai assistir, ele é da Colômbia, de Cartagena, e ele era da minha sala, eu ficava no pé dele, cara, e aí, como é que tá? E aí, como é que você vai fazer? Ah, não sei, Rafael, não sei como é que eu vou fazer. Eu falei, pera aí, Alejandro, nós temos que dar um jeito nisso aí, cara. é. E quando eu fui para PI e tudo aconteceu, eu voltei e falei, cara, você tem que ir para PI. E ele foi para PI. Ele foi para lá, tirou o green card dele lá. Hoje ele está morando em Montreal. Ele teve uma excelente oportunidade de trabalho lá. Ele acabou se mudando para lá. Mas o primeiro cliente da PI Brasil foi o meu colega de turma. Então nasceu por conta disso. E aqui. Só uma Uhum. coisinha muito, muito importante, gente. Eu passei 3 anos em Toronto e não troco Moncton por nenhuma cidade aqui no Canadá. Nem Halifax, nem Toronto, nem Montreal. Porque aqui a gente tem uma vida confortável. É possível você comprar uma casa. Se você quer viver para pagar aluguel, por muito mais do que uma mortgage,
aí você vai para um grande centro. Quiser viver no trânsito, eu trabalho a 8 minutos de casa. Isso aqui é qualidade de vida, cara. Eu saio 7 horas da manhã, 7, no máximo 7h10 Já vale. já tô batendo ponto. Galera, então surgiu como acadêmico para falar com as pessoas, não vai para Ontário, não vai para British Columbia. É lógico que isso aqui não é para todo mundo, tá? Tem gente que vai para lá e que é muito bem sucedido, Sim, não é sim. falar que é garantido de ser falha, não é assim. Mas Não. infelizmente a grande maioria, e me entristece demais saber, né, que uma pessoa, independente de ser nosso compatriota ou não, está passando por essa situação de ter feito um investimento tão grande, ter ido para lá, É. está realizando o sonho de viver aqui e não está conseguindo o objetivo. Agora, você que foi escolhido por um empregador e recebeu uma oferta de trabalho, você não vai passar por isso, porque o empregador é o seu sponsor. É. E mais uma vez, a Working Canada não vai te cobrar nada, você não tem que pagar nenhum tipo de taxa para nós, a gente é pago pelo empregador, a gente não está tentando te vender nada, mas eu queria, muitas das coisas que a gente falou foi para você entender qual o tamanho do benefício que você recebe por você receber uma oferta de trabalho e já poder aplicar para o seu visto de residência permanente e aplicar para o seu residente permanente. Marcelão, galera que está assistindo a gente, dá um último conselho para eles. Essa turma que está lá, você é de dentro de casa, você vê ali nos nossos grupos de WhatsApp, principalmente para operador de máquina florestal, né, para operador da linha de produção, mecânico industrial, mecânico de equipamento pesado. Essa turma que está no grupo ali, que são mais de 1.000 pessoas, cara. Tipo assim, se for juntar tudo, dá 3, 4 mil, mas repete muito, vamos falar que tem 1.000 pessoas. E que está esperando, às vezes, o Grupo Irving contratar sem inglês, por exemplo. O cara não se mexeu. Qual que é o conselho que você dá para esse cara e o que eles podem fazer diferente para eles chegarem aqui? Olha, se eu pudesse dar a oportunidade para todo mundo de pegar um avião e vir para cá, sinceramente eu daria para você ver o que é. Aqui é uma vida totalmente diferente do que eu vivia lá, do que você imagina que é. É uma vida tranquila, é uma vida onde as coisas funcionam. Governo funciona, projetos funcionam, empresas funcionam, tudo dentro do programado. Então, não tem nada contra. Se você tiver foco, se você tiver determinação, só Deus mesmo para te tirar desse caminho. Porque não está traçado para você. Porque aqui, se você trabalha duro, você consegue tudo. Para você que está no interior do Pará, para você que está no interior do Maranhão, no interior de São Paulo, pegando ônibus, passando 2 horas de translado para poder trabalhar. Pense na possibilidade de ter uma vida, de ter um jardim, de ter um gramado para cortar, de ter uma vida tranquila, de morar, de dirigir no Canadá. Para você ser motorista aqui, você não precisa mudar, dirigir longas horas. Você vai dirigir no máximo 300 quilômetros por dia. Você vai dormir em casa todos os dias. Você vai para a área, buscar madeira, deixar no pátio ou na serraria e todo dia dormir em casa, ganhando como motorista de carreta no Canadá. Isso daí é uma oportunidade que, se você quiser, tem noção de carreta, quiser começar a construir agora, você tem oportunidade daqui a 2 anos de estar aqui, de começar o processo. E muito importante é o inglês, gente. O inglês, se você pegar pesado,
trabalhar, estudar no máximo, no mínimo 2 horas por dia, todos os dias, em 6 meses você consegue passar. Mas se você não tiver essa determinação e tiver no seu projeto daqui a um ano, você conseguindo fazer um plano de estudo, você consegue. Porque é o mínimo, CLB4. CLB4 é um nível é abaixo do intermediário. Você precisa muito mais disso para poder se dar bem na vida aqui. Sem dúvida. Sem dúvida. O que o Marcelão falou, CLB, para quem não conhece ainda, que é novo no critério, o CLB é uma escala de 0 a 12, que mede a sua proficiência de inglês em 4 competências, que é o falar, ouvir, escrever e ler. Você tem que fazer um teste. Um dos testes chama CELPIP e o outro chama IELTS. Então você faz um desses dois testes, você tem que tirar nota 4 em cada um. E você também tem que ter uma equivalência do seu estudo. O que é exigido pela imigração é o 2º grau completo. Então você faz o que chama ECA, Education Credential Assessment. Esses 2 documentos é o que você precisa. O Marcelão falou aqui sobre o inglês. Ontem, no nosso último podcast, ou em algum dos podcasts, não vou falar da ordem, o Richard Coelho, operador de máquina florestal, lá de Chipman, veio aqui e ele aprendeu inglês com 6 meses. Ele contou para nós o timeline, ele passou por uma entrevista, foi pré-aprovado, ficou faltando só inglês com 6 meses e ele fez o IELTS pela 2ª vez, eu acho, e ele passou. E nós não estamos aqui para poder vender curso de inglês, não, galera. A gente não vende curso de inglês, tá? Você estuda inglês da forma que você preferir, mas é importantíssimo que, se você for pré-aprovado para o Grupo Irving, você tem que demonstrar o seu comprometimento e começar a estudar em um ambiente formal de inglês, que isso vai ser cobrado de você. Essas vagas não são só para operadores de máquina florestal, não são só para motoristas de carreta. Quando você acessa wica.ca, você vai verificar lá, são mais de 42 vagas que você pode aplicar. E se você quiser viver em um dos países que tem a melhor qualidade de vida do mundo, tem segurança, e você pode falar com seu filho: olha, filho, você pode fazer o que você quiser, você pode ser o que você quiser, que aqui, mesmo que eu não consiga, talvez, na minha condição, te ajudar com tudo, o Canadá vai dar um jeito de ajudar você. Você pode falar com seu filho, você vai ser o que você quiser, independentemente de qual profissão que você quer escolher. E eu quero agradecer demais por você ter vindo. Isso, prazer. A antiga PI Brasil, a Working Canada, só é do tamanho que é por sua conta, pelo esforço que você fez. Você ajudou centenas de pessoas e encaminhou e apontou a empresa para o lugar certo. Eu sou seu fã, eu te agradeço. Você mudou minha vida em vários sentidos, mudou a vida de muita gente. Obrigado. E eu sou muito grato a Deus por ter você na minha vida. Obrigado por você ter vindo aqui, valeu demais. Obrigado. Valeu, obrigado. Com Deus, valeu. Valeu, galera. Até mais.